O meu nome é Thelma Krug e eu sou vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudança do clima, o IPCC. Como é ser portadora de alertas e achados científicos tão sérios, tão importantes como os do IPCC, sem levar o mundo ao cinismo e à inação? Eu acho que a ciência está fazendo o possível para mostrar os efeitos, né? Os efeitos, as implicações, os riscos. E o que nós estamos vendo hoje com relação a essa maior frequência e intensidade de eventos extremos já mostra que o custo que você está tendo por conta dessa maior frequência e intensidade serão muito maiores, são grandes hoje, serão maiores ainda no futuro, com um maior aquecimento, né? E a gente sempre diz que o custo da ação vai ser bem menor do que o custo da inação quando o planeta todo estiver sofrendo esses impactos da mudança do clima com aquecimento maior. Thelma, você disse recentemente que ainda é possível conter os piores impactos da crise climática, se rápidas, profundas, sustentadas mudanças forem feitas a curto prazo. Eu gostaria de saber como é que isso poderia ser feito, que mudanças são essas e onde elas já vêm sendo feitas. O relatório do IPCC, ele não é fatalista, a ponto de dizer, olha, né, não tem mais jeito. De forma alguma, ele faz esse tipo de indicação. Muito pelo contrário, ele indica no seu relatório de mitigação que já existem opções de mitigação, né, que nos levaria a reduzir pela metade em 2030 as emissões de 2019. Então você vê que interessante. É claro que existem barreiras para isso. Não vou dizer para você, então se existem essas opções, por que essas opções não são implementadas? Claro que existem barreiras, essas barreiras são de natureza. No caso específico, seriam barreiras financeiras, muito financeiras para os países em desenvolvimento, mas há também grandes barreiras institucionais, muitas vezes ambientais, sociais e culturais. Enfim, há barreiras que terão que ser superadas para que a gente possa avançar. Além de você ter toda a parte de planejamento urbano, né? Toda essa parte que já vem acontecendo, que seriam, então, opções de você ter um maior planejamento urbano. No próximo ciclo do IPCC, já foi concordado a publicação de um relatório especial sobre mudança do clima em cidades. Que as cidades contribuem para aproximadamente 90% das emissões, se nós considerarmos todo o escopo, né, das cidades em termos de, inclusive, produção. Então, será um relatório que trará, eu acredito, grandes contribuições na indicação de formas de nós podermos trabalhar com cidades mais sustentáveis. A ciência de atribuição, ou seja, aquela que associa determinados eventos extremos à crise climática, avançou, como você sabe muito bem, substancialmente nos últimos anos. Eu gostaria de ouvir de você, Thelma, como que nós já sabemos poderia ser melhor utilizado para aprimoramento de políticas públicas, por exemplo, e como é que você acha que esse campo da ciência deve evoluir nos próximos anos? Hoje já se consegue atribuir alguns eventos extremos à influência humana, né? Ou seja, eu sempre gosto de falar da digital humana, na maior frequência e intensidade de alguns eventos extremos. Por exemplo, na parte dos extremos de calor, essa atribuição humana, né, na mudança do clima, ela está sendo, de uma certa forma, já atribuída com grande confiança, né? Essa linguagem de calibração, ela dá aos governos e a todos que estão interessados, né, no conhecimento, ela dá uma ideia do grau, do nível de confiança que se está atribuindo a um determinado resultado, né? E essa linguagem de calibração, que está muito relacionada a grau de confiança, quando você tem dados quantitativos que te permitam associar uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento, né? Ou qualitativo, quando você não tem isso, ele dá uma ideia, por exemplo, da evidência que existe para aquele resultado e da concordância que você tem entre as diversas literaturas científicas que foi avaliada.
Então é interessante, quando eu mencionei a inequívoca, né, atribuição da ação humana para o aquecimento, não, nem sempre foi assim. Na verdade, houve ao longo do tempo, né, nesses 30 e tantos anos do IPCC e depois de 6 ciclos de avaliação, um crescendo nessa questão da atribuição, da contribuição humana para algumas dessas mudanças que estão sendo observadas. Então, em alguns lugares, você já consegue fazer essa atribuição para alguns eventos, como, por exemplo, mudanças em precipitação, chuvas fortes, por exemplo. Mas existem lacunas grandes em várias partes do mundo, inclusive dentro do próprio Brasil, né? Se a gente conseguir pegar um exemplo no Brasil, o IPCC ele dividiu a América do Sul em 7 sub-regiões, vamos assim dizer, e o Brasil está contido dentro de 5 delas. É a única região do Brasil onde o IPCC consegue, com um grau de confiança alto, atribuir essa mudança no regime de chuvas, na região sudeste. Em todas as outras ele ainda continua tendo, não consegue ter uma confiança alta nessa atribuição. Para o aumento da temperatura, para eventos extremos de calor, basicamente para o mundo inteiro, essa digital humana, ela está na mudança do clima, ela já é reconhecida e com alto grau de confiança. Então depende muito dos eventos extremos que acontecem, né? Quais foram os seus principais aprendizados à frente da vice-presidência do IPCC e por que lançar agora a sua candidatura à presidência do painel? Bom, a submissão do meu nome, né, como candidata à presidência do IPCC é prerrogativa, não é? Do ponto focal do Brasil junto ao painel, que não tem a presidência, a vice-presidência, que está distribuída em três vice-presidentes, né? Hoje somos eu do Brasil, Yuba Sokona do Mali e Kobaret dos Estados Unidos. Né? São as 2 primeiras mulheres e a primeira mulher de país em desenvolvimento, né? Que fui eu em 2019. E é claro que durante esse período todo, eu creio que a gente tem um aprendizado enorme, né? Esse aprendizado não vem só de você entender a evolução da ciência, né? O quanto que a gente evoluiu ao longo do tempo, quanto mais certeza a gente pode atribuir a várias das conclusões do IPCC, que já vem vindo, né? De muito tempo, mas elas não tinham a solidez, a confiança que hoje é atribuída a muitos desses resultados, né? E como eu mencionei, esse fato que se tornou a contribuição humana, né, inequívoca, né, para o aquecimento do sistema climático, né? A gente vai também apreciando essa forma como é que você consegue ter um conjunto de autores que de uma maneira voluntária se dedicam a produzir uma ciência porque acreditam nela, porque acreditam que essa ciência vai realmente gerar ação, né? E existe até uma certa frustração, eu diria, para muitos autores, porque eles dizem, nossa, a gente se dedicou 4, 5 anos para fazer uma avaliação profunda, completa, né? Transparente, né? Não temos dúvidas em muitos aspectos, e se existem dúvidas, elas não são suficientemente fortes para não gerar ação. Esse que é o ponto, né? As pequenas, vamos assim dizer, incertezas que ainda persistem e vão persistir para sempre. Porque, na verdade, né, existe uma dinâmica, né, no comportamento da atmosfera, do oceano, como é que eles reagem, né, a determinadas interferências. E como o país deve buscar resgatar sua credibilidade internacional na cena climática, assim como o que deve buscar em termos de recursos, apoio financeiro, para além do Fundo Amazônia? O Brasil tem dado exemplos muito positivos, né, na parte de energia, essa ampliação da participação eólica, né, a participação menor também da energia solar. Nosso grande gargalo continua sendo a questão do desmatamento, né? Foi um dos elementos que fez com que o Brasil perdesse muito, né, da sua credibilidade, porque não conseguimos mostrar a nossa capacidade de reduzir essas emissões, né? Eu acho que o Fundo Amazônia ele não é suficiente, porque o Fundo Amazônia, ainda o fundo financeiramente é insuficiente para o desafio que nós vamos ter para reverter a situação do desmatamento na Amazônia e no Cerrado.
E por conta de que esse fundo, ele recompensa, vamos assim dizer, as reduções de emissões, quando estas são demonstradas, a necessidade de um investimento inicial para que você possa fazer essa redução. E daí sim ser reconhecido, né? E nós não estamos num estágio onde isso seja sustentável, né? Então, apesar da importância do Fundo Amazônia, a gente precisa de investimentos, né, de outros países de uma forma onde o Brasil apresente planos críveis e viáveis de implementação e que possibilitem com que essa cooperação possa vir sem vínculos iniciais. Ou seja, eu vou dar ao Brasil a condição de poder iniciar esse processo de reversão. E quais deveriam ser as demandas do país em relação à transferência de tecnologia e capacitação, pontos que você mencionou anteriormente na nossa entrevista? Eu acho que falta muito que essa questão da capacitação, como a gente, capacitação até interna nossa, no sentido de assegurar uma governança mais inclusiva, sabe? Isso é um aprendizado, isso é uma capacitação a todos aqueles que estariam envolvidos, né? Então eu acho que colocar a responsabilidade de todas as ações, né, sobre os governos em todos os seus níveis, ela não é a solução. Realmente a gente, e o IPCC fala muito disso, né, de a gente ter toda essa forma de engajamento do setor privado. O setor privado tem uma responsabilidade enorme na redução das emissões. E principalmente quando a gente falou daquela descarbonização, daquele zero líquido, né, de CO2, e rápida, né? Ou seja, a gente para o 1.5 falou até 2030, reconhece-se que o setor industrial será aquele que terá as maiores dificuldades para fazer essa descarbonização. Então, eu vejo parcerias público-privadas, a questão do estímulo à inovação, como sendo formas de a gente conseguir avançar nessa questão de geração de tecnologia que potencialmente poderia depois também ser transferida para outros. Vejo a importância da cooperação internacional nessa área, né? Vejo a importância de para as empresas em particular assegurarem a sua competitividade através dessas parcerias. Quem ficar para trás, muito possivelmente vai perder, né? Como a gente costuma dizer, o bonde andando, não é mesmo?